Tudo bem, pessoal? Começando uma aula de FUVEST, mais uma prova, mais um jeito da gente pegar essa prova e destrinchar ela para a gente ter certeza de conseguir essa pontuação. Prova de agora, FUVEST 2013, as questões de inglês apareciam ao final da prova, essa daqui é a questão 86, mas saiba que a questão 86 tinha como texto o mesmo para 87 e 88, ou seja, no mesmo texto, 3 perguntas diferentes, tá? Não dá para falar tudo na mesma aula, faço essa aula, a questão 86, na próxima aula, questões 87 e 88. Vamos abrir então o texto. E aqui a gente já tem uma coisa bem interessante, tá, pessoal? Aparecia isso. Antes do texto, aparecia assim, texto para as questões 86 e 88, aí tem esse cara no chuveiro segurando, sei lá, acho que um Old Spice, sei lá o que é isso, segurando Old Spice, 46 mil comentários, e aqui o Chipotle, sei lá, um porquinho bonitinho, quase 6 milhões de views. Eram essas duas figuras que apareciam para mim antes do texto. É bem importante, bem legal eu ressaltar isso para vocês antes de eu entrar no texto. Então vamos lá. Aí o texto aparecia logo embaixo, essas duas figuras, tá? Olha só, vamos lá, texto tá pequenininho, texto da Newsweek, vamos crescer ele, por favor. Texto da Newsweek, pessoal. Newsweek, revista norte-americana. Então é legal a gente já ver que a gente já tem uma informação da onde foi tirado. Bacana. Vou colocar já a pergunta. Vou deixar a pergunta 86 aqui do lado pra gente. Vou fazer a leitura primeiro da questão com vocês. De acordo com o texto, a indústria publicitária. Pessoal, indústria publicitária. Está falando sobre a indústria de propaganda. Publicidade e propaganda. Veja o texto. Time was. Advertising was a relatively simple undertaking. Buy some print space and airtime, create the spots and blast them at captive audience. Pessoal, foi-se o tempo que a publicidade era relativamente fácil de ser lidada. Ou seja, foi-se o tempo que era fácil você fazer publicidade. Você compra, e ele explica como é que é. Você compra um espaço aí numa revista, ou se não, você compra um espaço publicitário dentro da televisão, cria os spots e coloca eles ali para a audiência que você tem. Foi-se o tempo que era dessa forma. Today, it's chaos. Hoje é caos. Pergunta. De acordo com o texto, a indústria publicitária. Hoje é caos. Naquele tempo era fácil. Hoje é o caos. While passive viewers still exist, mostly we pick and choose what to consume, ignoring ads with a touch of the DVR remote. Ou seja, hoje em dia é caos. Enquanto os espectadores passivos, eles chamam de passivos porque assim, você sentar na frente da televisão, passivos ainda existam, a maioria de nós pegam e escolhem o que consumir, ignorando os ads, ignorando as mensagens publicitárias com um toque. Ou seja, aquela coisa de você abrir o YouTube e você vê lá, ignorar anúncio em 5, 4, 3, 2, 1, aí você vai lá e clica. É bem isso, tá? Hoje a gente ignora essas mensagens publicitárias com um toque do nosso controle DVR. Ads are forced to become more like content. Pessoal, eu já vou parar por aqui, pessoal, porque aqui a gente já começa a entrar nas outras questões. E eu sei que a resposta dessa daqui já está para cima. Já tivemos uma ideia, a gente já pensou na primeira parte, falando assim, de como a publicidade era e como ela é hoje. Hoje é caos. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas que eu tenho. Passou a criar anúncios mais curtos. Então, hoje em dia, segundo o texto, a publicidade passou a criar anúncios mais curtos? Eu não tenho isso no texto. Mesmo continuando a ler, pessoal, ads are forced to become more like content and the best aim to engage consumers so much that they pass the material on to friends. Não está falando sobre tempo. Não está falando que os anúncios têm que ser mais curtos. Tudo bem? Deixou de comprar tempo na TV devido ao aumento do custo por minuto. De novo, pessoal, não está falando da publicidade financeiramente. O que a gente tem aqui nesse texto é uma diferença entre a publicidade antiga, como era feita. Compra o espaço no jornal, compra o espaço na televisão, coloca qualquer coisa lá, porque o espectador passivo vai acabar comprando. Era bem isso. E para quem não sabe, para quem não conhece um pouco dessa época,
Tem uma série chamada Mad Men, que se passa nos anos 50 nos Estados Unidos, que é bem sobre campanhas de publicidade. Uma série muito bacana, muito legal, que vale a pena você ver. Caso você tenha tempo aí nos seus estudos, dá uma olhadinha, tá bom? Foi forçado a se modificar em função das novas tecnologias. Pessoal, opa! Ads are forced. Eles foram forçados. Foi forçada a se modificar. Olha que interessante, pessoal. Foi forçada a ficar muito mais com conteúdo. Ou seja, ficou uma coisa diferente. Galera, a resposta mesmo, ela aparece aqui. Today it scales. Olha que interessante. E continua aqui. Ads are forced to become more like content, and the best aim to engage consumers so much that they pass the material on to friends, by email, Twitter. Isso aqui é a sua realidade, é a sua vida isso daqui. Ele não está falando nada além disso. Os anúncios publicitários foram forçados a ficar mais como conteúdo. E o melhor objetivo, o melhor target, o melhor aim, né, para você conseguir fazer com que os consumidores comprem o seu produto, se engajem e comprem o seu produto e passem, né, esse material para seus amigos, por e-mail, por Twitter, por Facebook. Ou seja, pessoal, ele está falando que mudou o jeito de se fazer propaganda. Ele quer pegar o consumidor, fazer com que o consumidor goste daquilo e passe para seus amigos pelas redes sociais. Foi forçado a se modificar em função das novas tecnologias? O que são novas tecnologias? Facebook, Twitter, e-mail não existiam há 50 anos atrás. São novas tecnologias. Alternativa correta, alternativa antes, vamos eliminar a D. Aumentou sua audiência cativa? Pessoal, aumentou sua audiência cativa? Pessoas que já assistiam publicidade continuaram assistindo? Nada a ver. Começou a privilegiar a forma em vez de conteúdo. Eles começaram a privilegiar a forma ao invés do conteúdo? Pessoal, muito pelo contrário. Eles foram forçados a transformar a forma muito mais em conteúdo, fazer com que o conteúdo fosse bom para que você pegue e clique gostei. Para que você pegue e você divida com seus amigos, para que você pegue aquilo e fale assim, olha só, essa empresa fez isso, isso foi muito legal. Entendeu, pessoal? Fazendo com que a resposta certa seja a alternativa C. Foi forçada a se modificar em função dessas novas tecnologias que eu citei aqui. Tudo bem, pessoal? Mesmo texto, tudo igual. Próxima aula, pessoal, eu já vou fechando essa, porque na próxima aula a gente já vê questões 87 e 88 sobre esse mesmo texto. É continuação dessa aula. Já clica lá, estou esperando você.